Deputado Daniel Silveira, nós vamos conversar agora com o Procurador de Justiça, César Dario Mariano da Silva. Doutor, seja bem-vindo aqui ao Prós e Contras. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr, boa tarde aos telespectadores. Doutor, uma análise sua, primeiramente sobre a questão que está sendo discutida, se é constitucional ou não, se essa prerrogativa do presidente poderia ter sido usada ou não. Isso está na Constituição Federal. A gente viu, inclusive, agora o presidente do Congresso dizer justamente que não adianta se movimentar no Congresso para derrubar via decreto legislativo, um decreto presidencial. A boa parte do Supremo já se manifestou, pelo menos em off, dizendo que, olha, não era o momento, só pode ser dado este indulto ou esse benefício a um réu quando ele cumpre uma pena, ou seja, ainda cabe recurso nessa condenação do Supremo. Qual é a visão que o senhor tem? A questão é tão simples que eu não sei porque está sendo causado tanta celeuma. A graça ela remonta a tempos imemoriais. Podemos lembrar que Jesus Cristo poderia ter sido agraciado. Na época, Pilatos concedeu ao povo a possibilidade de perdoar ou Barrabás ou Jesus Cristo. Bem antes disso, já se conhece a graça. A graça era uma espécie de clemência soberana. Então, cabe ao soberano, no caso ao presidente da República, por razões de conveniência e oportunidade, ou seja, um ato discricionário, conceder ou não essa clemência soberana. Pode ser por razões políticas, razões humanitárias, pouco importa a razão. Óbvio que não pode ser pela prática de um crime. Você vai perdoar alguém para que essa pessoa, de alguma maneira, o favoreça. Aí realmente não é possível. Mas essa graça, ela pode ser concedida, está previsto na Constituição Federal, e o presidente da República, ele tem o poder exclusivo, é privativo dele. Ele pode delegar, mas, na realidade, essas pessoas que vão conceder, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, agem em nome dele. Ela tem um único requisito, e nisso você tem razão, a necessidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ela deve ser concedida após a condenação, mas isso não é o problema. O magistrado das execuções penais, ele simplesmente vai condicionar os efeitos da concessão da graça, que é a extinção da punibilidade, é a extinção da pena, após o trânsito em julgado. Isso daí é razão de economia processual, é do princípio da instrumentalidade das formas. Por quê? Indefere o pedido. O presidente da República espera o trânsito em julgado e concede novamente, edita um novo decreto. Então, não vejo nenhuma irregularidade nessa situação. Caberá a quem for analisar, muito provavelmente um dos juízes do Supremo Tribunal Federal, que é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que vai agir como juiz da execução, condicionar os efeitos da extinção da punibilidade após o trânsito em julgado. E esse trânsito em julgado, de acordo com a jurisprudência, pode ser da acusação. Não precisa se esperar o julgamento dos recursos da defesa. Transitou em julgado para acusação, pode-se conceder a graça e, no caso, eventualmente, desses recursos da defesa serem providos, a graça perde o efeito e a pessoa é absolvida. O importante é ficar muito claro que a graça, ela afasta os efeitos principais da condenação, que é o cumprimento da pena, não os efeitos acessórios. Dentre esses efeitos acessórios, tem a perda do mandato. Sim. A perda do mandato não pode ser alcançada pela graça e nem consta do decreto presidencial esse efeito. Doutor, vamos analisar dois pontos aí. Aliás, só uma informação, há pouco o presidente do PDT, Carlos Lupe, entrou no Congresso com um pedido, que vai ser analisado, obviamente, pelo presidente da Câmara, de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, dada a decisão dele de conceder a graça ao deputado Daniel Silveira, obviamente acusando o presidente de cometer excessos inconstitucionais no cargo. Mas, enfim, esse é um outro assunto. Agora, há uma questão aqui que
até que ponto o presidente pode conceder este benefício a um condenado? Neste caso, o senhor está fazendo menção que é necessário, obviamente, o trânsito julgado da sentença. Se há diferença entre o crime que este condenado foi acusado lá atrás e depois, obviamente, referendado por um tribunal. Por exemplo, o ex-ministro Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal, disse que crimes contra a democracia, contra instituições da democracia, não poderiam ser levados em conta para a concessão da graça, a concessão do benefício. Neste caso, pode haver alguma irregularidade na ação do presidente? Não, a Constituição é muito clara. Só não cabe anistia, graça e indulto para crimes hediondos e equiparados. Homicídio qualificado, tráfico de drogas, tortura, extorsão mediante sequestro. Ou seja, a própria Constituição Federal excepciona os delitos em que não cabe graça. Contrário senso, se não forem esses delitos, se não estiver previsto na própria Constituição Federal, é possível. A Constituição, muitos estão equivocados, dizendo, não, mas é um crime contra o Estado Democrático de Direito. E não caberia porque a Constituição diz que é inafiançável e imprescritível. Só que a Constituição fala de grupos armados que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Nós não estamos falando de grupo armado. Ele foi condenado por um crime, a gente pode concordar ou não com a condenação, eu tenho meu posicionamento no que diz respeito a isso, mas a Constituição ela não excepciona nesse caso. Só não pode ser concedida a clemência soberana ou a anistia para o caso de crimes hediondos ou equiparados, e os crimes pelos quais eles foram condenados não é nem hediondo nem equiparado. Doutor, eu vou ler aqui o que o próprio presidente da República leu ontem para justificar no decreto dele esse benefício ao deputado Daniel Silveira. Ele diz aqui, num determinado momento, abre aspas, considerando que a concessão de indulto individual é medida constitucional discricionária excepcional, destinada à manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição de poderes. Aqui ele faz menção justamente a boa parte das críticas que este processo estava eivado de irregularidades e de vícios desde o início. E a gente já discutiu isso aqui na Jovem Pan com muita frequência, esse assunto está sendo discutido. Boa parte dos juristas discorda da forma como o Supremo, e sobretudo o caso, especificamente o ministro Alexandre de Moraes, conduziu o caso. Juristas que até concordam com a condenação do deputado, dizem que a dosimetria da pena, ou seja, a pena que foi imposta ao deputado foi errada, ou seja, foi excessiva, não considerou uma série de benefícios que ele deveria, por exemplo, atenuantes por ser réu primário, enfim. Ou seja, subiu acima de 8 anos de prisão para justamente a pena começar em regime fechado. Diante desse caso, o senhor acha que nós estamos aqui, o presidente está executando aqui essa lógica de checks and balances, ou seja, freios e contrapesos? Só uma menção. Ontem o ministro Alexandre de Moraes citou o Supremo como justamente o poder dele de, digamos, colocar freios e contrapesos em medidas que ele considera absurdas, né? Erradas, ou seja, o Supremo seria o guardião disso. O presidente está fazendo uma alegação muito semelhante. O senhor acha que nós estamos aqui entre os poderes tentando conter os excessos do outro? Ele nem poderia ter, ele nem deveria ter justificado dessa forma. Ele simplesmente poderia dizer, estou concedendo por um motivo político, estou concedendo por um motivo de clemência, haja visto que a pena é excessiva, mas é uma forma, assim, de controle, porque isso daí já vem desde a época de Montesquieu, né? Um poder da República deve ser controlado pelo outro. Não pode haver a invasão de um poder no que diz respeito ao outro, mas a própria Constituição Federal ela traz instrumentos para que um fiscalize o outro. Nós estamos diversos, nós temos a CPI, nós temos os tribunais de contas, nós temos as ações diretas de constitucionalidade, nós temos a questão do veto presidencial. E um desses controles e contrapesos que pode ser executado é justamente a questão do indulto e da graça, principalmente a graça. Já visto que a graça era endereçada a uma pessoa específica. O de indulto, ele atinge um grupo de pessoas, né? O decreto ele é aberto, a pessoa não precisa requerer. A graça pode até ser requerida. Então, sim, é uma das formas de controle
E contrapeso, não é que ele esteja reformando a decisão do Supremo Tribunal Federal, não é nada disso. Ele simplesmente entendeu por razões políticas que aquela pessoa pode ser perdoada, que o crime que essa pessoa cometeu, já que não se trata de crime hediondo equiparado, é um crime cuja pena é excessiva, ele pode entender dessa maneira, que é uma pena desumana. Então, por razões de clemência, a gente chama de clemência soberana, ou até por razões políticas, ele pode perdoar. Isso está na Constituição Federal. Isso é ato privativo do presidente da República. Não se discute o mérito da concessão, por que ele está concedendo. É um ato privativo dele. Então, se ele quiser conceder isso, daí não disser a respeito à prática de um crime, por exemplo, olha, eu concedo a graça para que você não me denuncie, ou para que você não de maneira nenhuma traga documentos pelos quais eu possa ser processado, aí não, aí nós teríamos desvio de finalidade. Mas no caso, como nós estamos falando, de um posicionamento dele por entender que houve uma série de irregularidades desde o início do inquérito, que a gente chama de inquérito das fake news, né, que é o inquérito judicial, ou que a pena foi excessiva, ele pode conceder sim. Da mesma maneira que ele poderia conceder a graça parcial, ele pode conceder a graça total. Doutor, o senhor acha que o Supremo Tribunal Federal, neste momento, que está sendo aí chamado a se manifestar sobre esse assunto por vários partidos, aliás, se não me engano, já são 3 manifestações, provavelmente todos vão ficar com a ministra Rosa Weber, que já foi sorteada pelo menos por um primeiro aí, né? Provavelmente o Supremo já teve essa prática de concentrar tudo no mesmo ministro. O senhor acha que vai discutir o momento em que a graça poderia ser concedida ou a inconstitucionalidade da decisão do presidente? O Supremo Tribunal Federal vai decidir absolutamente tudo. O momento, a forma, se está havendo uma extrapolação dos poderes dados ao presidente da República, os motivos que foram invocados no decreto concessivo da graça, vai ser analisado absolutamente tudo para verificar se esse decreto é constitucional ou não. Então, o Supremo pode analisar tudo, desde a questão do trânsito julgado, que no meu modo de ver, como eu já disse, isso daí não vai de maneira nenhuma influir no ato, porque mesmo que se diga, não pode agora, vai caçoar. O trânsito em julgado, ele concede de novo. Não há problema nenhum, absolutamente nenhum, tanto que ele fundamenta o porquê de ele estar concedendo neste momento. Não é o correto. O correto é após o trânsito julgado. Se é um juiz das execuções criminais normal, o que ele faria? Aguarde-se o trânsito julgado ou declare extinta a punibilidade após o trânsito julgado. Então, o juiz ele sairia isso daí sem nenhum problema, numa simples canetada. Então, eu não entendo o porquê dessa celeuma. É uma mera formalidade que não traz prejuízo nenhum ao ato. O presidente pode conceder? Pode. É razão discricionária? É. Ponto final. Doutor, uma última pergunta. Obviamente que há uma polêmica, porque boa parte, eu me acostumei a ver desde o começo da minha carreira como jornalista, e já faz 30 anos, de ver o Supremo Tribunal Federal como pacificador de uma série de questões que obviamente ganham polêmica no país, ou de discussões entre o Congresso e o Poder Executivo, ou de temas que são polêmicos na sociedade, coisas que não eram previstas na lei porque eram muito novas, mas a gente tem visto um Supremo que, na verdade, aumenta a tensão. E as razões, por exemplo, e isso me chama a atenção, eu vi vários juristas reclamando ao longo do tempo, gente com história no campo jurídico, reclamando da forma como este processo se deu dentro do Supremo. Até pela razão do Supremo ser tudo nesse processo, ele é a vítima, ele se julga vítima, ele investiga, ele acusa, ele julga, enfim. Além dessas questões todas, né, do abrir o inquérito de ofício. Teve também a questão de que
a permanência de... Me fugiu a palavra agora, ou seja, de quando alguém é pego exatamente no momento fazendo alguma coisa, um crime, ou seja, o flagrante eterno, ou seja, tudo era flagrante, podia ser cometido em qualquer lugar, bom, era dentro do Supremo, que na rede social agora o Supremo acha que é dentro do Supremo, a lei anterior dizia claramente que o Supremo só podia julgar os crimes que foram cometidos dentro da corte, e esse caso não foi, mas as redes sociais foram consideradas dentro da corte também. Ou seja, diante de todos esses questionamentos, a gente teme agora, é possível temer do ponto de vista da cidadania, que o Supremo não será um julgador técnico de acordo com a Constituição, como a Constituição prevê, e a gente vai continuar com esse barulho? Espero que não. Nós temos ali ministros da mais alta qualidade. O próprio Supremo Tribunal Federal, recentemente, em razão de um decreto de indulto, julgou que indulto é uma forma, tanto a graça e o indulto, eles são muito semelhantes, né? O indulto, a gente fala que é indulto coletivo, a graça seria um indulto individual, então eles têm a mesma natureza. E o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que isso é um ato privativo do presidente da República e que não poderia ser alterado pelo judiciário, como não pode ser alterado pelo legislativo por meio de decreto legislativo. Decreto legislativo é quando o presidente da República extrapola a sua prerrogativa e adentra a prerrogativa ou do Senado ou da Câmara dos Deputados. Aí nós temos a possibilidade de um decreto legislativo cassar um decreto do Executivo, porque o Executivo estaria adentrando a uma seara que é do Legislativo, o que não é o caso, que esse é ato privativo do presidente da República. No que diz respeito ao inquérito, chamado inquérito das fake news, eu talvez tenha sido o primeiro que escreveu sobre ele. Escrevi artigos no Estadão, escrevi artigo na Conjura, escrevi diversos artigos, participei de lives, fiz publicações. Eu sempre denunciei a inconstitucionalidade desde o nascedouro desse inquérito judicial, porque ele foi escolhido o relator, não houve distribuição, isso aí viola o próprio regimento interno, foi feito baseado numa portaria de 1980, antes da Constituição Federal. A Constituição Federal não recepcionou o regimento interno, esse dispositivo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. É um inquérito que foi aberto sem fato determinado, ele está aberto até hoje, então ele simplesmente vai pegando os fatos e vai colocando que não é correto, uma investigação é feita em cima de fato determinado. A vítima investigando o próprio autor, muitas vezes até acusando o próprio autor, já vista que foram determinadas medidas cautelares de ofício sem a participação do Ministério Público, violando o sistema acusatório de processo. Enfim, há uma série de irregularidades que nenhum jurista que não haja por ideologia vai dizer que é constitucional, porque não é constitucional. Muito embora o Supremo tenha dito que é constitucional, eu respeito, mas eu não concordo, porque as inconstitucionalidades ali são flagrantes. O dispositivo fala crimes praticados no interior da casa. Isso seria um desacato, seria uma lesão corporal, isso ainda contra os próprios integrantes da corte, ou pessoas que serão julgadas por ele. Então não pode dizer que pessoa que transmite lá no Amazonas estaria praticando um crime dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Então, Piotr, eu espero, sinceramente, que seja julgado, eu tenho certeza que será julgado, de acordo com a técnica. Ministro Rosa Weber é uma excelente ministra. Doutor, rapidamente, eu tenho mais um minuto, mas uma última pergunta. O fato de não estar transitado em julgado essa condenação do Supremo, embora tenha agora também essa graça do presidente da República, por enquanto, até porque uma das punições é a perda de mandato, o deputado não estar transitado em julgado o caso dele permite a ele que ele continue concorrendo na próxima eleição, se por acaso não houver o transitado em julgado até lá? A questão é simples, né? É o seguinte, efeito secundário da condenação, como a perda do mandato, não é atingido pelo decreto da graça. Tá? Ele vai perder o mandato. Se quem vai julgar, vai decidir, é a Câmara dos Deputados, ou se é o Supremo Tribunal Federal, isso vai ser julgado no Supremo em breve. Os efeitos da condenação transitada em julgado, um dos efeitos, isso após o trânsito em julgado, é a perda da capacidade eleitoral ativa e passiva, de votar e ser votado.
Isso vale até a extinção ou cumprimento da pena. Se a graça é concedida pelo presidente, cabe a um magistrado julgar extinta a punibilidade. Julgou extinta a punibilidade, ele retoma os direitos políticos. Perfeito. Se não houver uma decisão no acórdão, dizendo, decreto a suspensão dos direitos políticos por tantos anos, que isso é uma medida acessória, se não houver nada disso, se houver apenas a decretação da perda do cargo, ele vai perder o cargo, só que a partir do decreto, quando for julgada a extinta a punibilidade, ele pode, inclusive, concorrer. Doutor César Dario Mariano, procurador de Justiça, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Prós e Contras pela Jovem Pan News. Boa tarde ao senhor, hein?